Oi galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alan de Química e hoje aqui eu vou estar fazendo a correção dos exercícios da semana 1, PET 1, tá bom? Então vamos lá, vamos começar essa correção porque é um conteúdo pesado, né? É um conteúdo de teorias atômicas, né? Modelos atômicos. Eu espero que vocês já estudaram, né? Já fizeram os exercícios, porque esse vídeo o objetivo dele é somente fazer as correções. Então eu já vou estar expondo as respostas dos exercícios, tá bom? Então vamos lá. As teorias atômicas que foram apresentadas na semana 1, né, foram o modelo de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, né? Além que teve uma introdução falando de Leucito e Demócrito, que foram antecessores que ajudaram, os precursores que ajudaram nas teorias, né? No desenvolvimento das ideias. Então, desde os alquimistas na Idade Média, desde dos teóricos somente com as suas teorias e ideias lá na Grécia Antiga, ajudaram a chegar hoje nossa química, linda ciência que nós conhecemos hoje. Então vamos lá. A primeira questão ele está falando sobre os 4 modelos atômicos no geral. Se ele fala que o modelo de Dalton, né, o modelo de Dalton e Bohr foram propostos em forma de postulados. Já os de Thomson e Rutherford foram baseados em observações experimentais. Vamos lembrar quais são os modelos de Dalton-Bohr, né, que são os modelos que eles falaram que foi postulado. O de Dalton é o que ele fala somente que o átomo é como se fosse uma esfera maciça e indestrutível, né? E de Bohr é a teoria que fala que o átomo, né, possui camadas, né, mas que essas camadas elas têm quantificações de energia. Aí, o que é isso, professor? Bohr ele deu uma melhorada, né? Ele consertou uma falha que tinha na teoria de Rutherford, quando o Rutherford fala sobre os elétrons que estavam nas camadas, mas ele não explica como os prótons ficam no núcleo sem ter problemas entre eles, porque os prótons são cargas positivas. E cargas positivas muito próximas, iria acontecer uma repulsão entre elas. Então, como os prótons ficam num núcleo, que é um núcleo bem denso, né? Então, com isso, a teoria de Bohr, ele explicou também, pelas teorias, que existem outras partículas no núcleo que ajudam a diminuir essa repulsão, que são os nêutrons, né? E a parte dos elétrons, ele mostra que somente com as teorias que os elétrons ele tem uma quantidade de energia para que ele possa estar pulando de uma camada para outra, que é chamado saltos quânticos. Tem uma quantização de energia para que o elétron receba para ele estar pulando de uma camada para outra. E quando ele pula de uma camada para uma camada mais externa, ele ganha energia, né? Mas como na ciência e na natureza a tendência é, né, como se diz, o equilíbrio, esse elétron ele retorna à sua camada de origem, mas quando ele retorna, ele tem que retornar com sua energia natural. Então aquela energia que ele recebeu, ele vai liberar em forma de quê? De luz. Então no modelo de Bohr que tem o conhecimento que a luz é uma onda, que a luz é uma fonte de energia liberada. Então, por Bohr que nós conhecemos muito sobre a química atual de hoje. Dalton e Bohr, então, foram teorias, né, postulados. Agora, Thomson e Rutherford. Thomson foi o modelo que falou pela, pelo experimento da ampola de Crookes, né, que foi a descoberta dos elétrons, né, que ele percebeu
que quando ele incidia um feixe de luz, né, esse feixe de luz se dividia em dois feixes, que tinha uma parte, um anteparo que era positivo, então o feixe de luz com carga negativa subia, e o feixe de luz que tinha a parte positiva descia. Então ele percebeu isso. Então, ele viu que o átomo tinha uma carga que se deu o nome de elétron. Então, a teoria de Thomson é uma teoria formulada pelo experimento, utilizando o experimento de ampola de Crookes, né? Já o experimento de Rutherford é utilizado um material, né? Um material nós chamamos de material radioativo. Ele estava protegido por chumbo, mas um buraquinho que tinha nesse chumbo saiu feixe de radiação desse material. Esse material batia numa lâmina de ouro, né? E percebia que nessa lâmina de ouro os feixes eles tinham alguns feixes que batia e voltava, tinha alguns feixes que tinham pequenos desvios e tinha alguns feixes que passavam direto. Então ele percebeu que existia um espaço no átomo que existiam, né, ou existia uma parte mais densa e existiam buracos, né, espaços vazios. Então ele interpretou que nessa parte que tinha esses espaços vazios, ele chamou de eletrosfera, que é onde os elétrons ficam, né? E a parte mais densa é onde tem que é o núcleo, que é onde ele também descobriu os prótons. Os prótons ficavam no núcleo e os elétrons na eletrosfera. Isso aí veio o problema. Ele não conseguiu explicar o porquê nessa teoria o átomo ele não se explodia, né? Não acontecia uma repulsão porque existiam só prótons no núcleo. Aí, como eu já tinha falado, Bohr explica isso. Então são essas quatro teorias, né? Então vamos lá as alternativas. A letra A. Thomson bombardeou uma finíssima lâmina? Não, Thomson é da ampola. Então A já não é, né? Utilizando uma aparelhagem denominada de tubo de raios catódicos. Tubo de raios catódicos é a teoria de Thomson, né? Que emitiam os feixes de raios. Foi percebido que o feixe se dirigia na direção do polo positivo. Assim, o modelo de Thomson é conhecido como modelo de pudim de passa, segundo o qual os átomos possuíam a massa positiva e seriam incrustados por cargas negativas elétrons. Serviu para explicar a natureza elétrica da matéria, a qual pode ser comprovada através de fenômenos como a condutividade elétrica de certas soluções aquosas e de metais. Até agora está certo. Bohr buscava explicar o porquê dos elementos emitirem cores características quando expostos a algumas condições baseadas no modelo atômico de Rutherford. Niels Bohr propôs uma teoria atômica que explicava a emissão de luz em certas frequências. A B está certa, né, gente? Só vamos ver os erros que estão nas outras questões. Foi Thomson que descobriu a partícula do elétron negativo? Sim. Utilizando materiais radioativos? Não. Ele não tinha ideia de materiais radioativos. E a D. Thomson esclareceu o átomo como se fosse um modelo planetário? Não. Quem mostrou o modelo planetário foi Rutherford. Então, nossa resposta é a B. Bom, gente? Vamos a 2. A realização de experiências com descargas elétricas em tubo de vidro fechado, contendo gás a baixa pressão, produz os raios catódicos. Esse modelo é o modelo de Thomson. Esses raios são constituídos por feixes de... Feixes de quê, gente? Feixes de elétrons, né? Porque foram esses elétrons que teve um desvio e que foi descoberto os elétrons por Thomson. Vamos para 3. O experimento que Rutherford elaborou com sua equipe tinha um objetivo completamente diferente. Os estudos consideravam o modelo de Thomson para prever
os desvios de moléculas no ar e no vácuo. Pensando nisso, quais eram as expectativas de Rutherford quanto ao experimento? Rutherford, gente, era questão a parte que descobriu, né, do modelo planetário, né? Ele tinha descoberto, as teorias de Rutherford tinham muito a ver, na época, com um raio-x. Então, ele tinha muitas ideias em relação a isso, né? Então, no começo, o pensamento dele era trabalhar com materiais, partículas radioativas. Mas, com isso, ele acabou descobrindo que com aquele material radioativo e usando a lâmina de ouro, ele descobriu que o átomo, no caso ali do ouro, né, ele descobriu as peculiaridades, né, descobriu que tem uma parte mais densa, descobriu a eletrosfera, que é a parte mais vazia. Então, vamos ver as alternativas. Suas proposições experimentais e métodos eram na área da radioatividade, tendo em vista que seus trabalhos na área da radioatividade trouxe a ideia de datação utilizando rochas e fósseis. Rutherford, através de seus experimentos, conseguiu demonstrar que o átomo não era uma partícula indivisível, como se acreditava, mas sim que ele era formado por partículas menores. Sim, né? A resposta está viável. Vamos ver as outras. Suas proposições com a teoria era explicar a emissão de luz em certas frequências. Não, nem tinha essa ideia, né? Começou a ter essa ideia só com Bohr. C. Que o núcleo atômico não possuía apenas partículas de carga positiva, mas existem também outras partículas subatômicas, os nêutrons. Não. Quem falou dos nêutrons foi Bohr, né? É tanto que a teoria de Rutherford, a falha foi por isso, porque não sabia explicar que não havia repulsão entre os prótons, né? D. Que o núcleo é formado por prótons, né? Carga positiva, e nêutrons, carga nula, e os elétrons, carga negativa, formam a nuvem eletrônica ao redor do núcleo. Tá? Então, a nossa resposta mesmo, gente, é a resposta A, que fala sobre a radioatividade. Tá? A 4. Cada elemento químico apresenta um espectro característico, é a identidade, né? E não há dois espectros iguais. O espectro é o retrato interno do átomo. Bohr utilizou o espectro de linhas para representar seu modelo atômico, assentado em postulado, cujo verdadeiro é: ao mudar de órbita ou nível, né, ao mudar de camada, o elétron emite ou absorve energia superior à diferença de energia entre as órbitas ou níveis onde ocorreu essa mudança. Estou falando, né, quando muda de camada, né, o elétron ele vai absorver energia, ele pode emitir ou absorver energia. Tá? Vamos ao seguinte. Todo átomo possui um certo número de órbitas com energias constantes, chamados estados. C. Estacionários, nos quais o elétron pode movimentar sem perder nem ganhar energia. C não é, né, gente? Essa aqui não é. Os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas elípticas, com energia variada. Também não é. O átomo é uma esfera positiva. O átomo é uma esfera positiva que, para tornar-se neutra, apresenta elétrons, partículas negativas, incrustadas em sua superfície. Essa aqui não é. A D não é, né? A C também não é. Essa aqui é a B, toda junta, tá, gente? Agora que eu estou vendo aqui, ó. Todo átomo possui um certo número de órbitas com energias constantes, chamadas estados estacionários, nos quais o elétron pode movimentar-se sem perder nem ganhar energia. A B também não é. Então a resposta é a letra A, tá bom? Vamos para 5. Associe as afirmações de suas respectivas responsáveis. O átomo possui propriedades elétricas em sua constituição.
Thomson, né? Foi o primeiro a falar sobre isso. O átomo é uma partícula indivisível. Dalton, né? O átomo possui subpartículas, prótons, nêutrons e elétrons. Bohr. Então, o último é Bohr, né? Bohr, o átomo é uma partícula invisível. Bohr e Dalton. Dalton é o segundo. E Thomson, o átomo possui superioridade 5. Então, Thomson, Dalton e Bohr. É a letra B, gente, tá bom? Então, é isso aí, né? Eu sei que a teoria atômica, ela são bastante complicadas. Uma teoria tem hora que se confunde com a outra, mas é somente leitura, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo. Fique em casa e tome todos os seus cuidados, tá bom? Então tá, tchau, tchau e até mais.